Pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Napoleão Hill, Mais Esperto que o Diabo. Esse livro, então, que é do Napoleão Hill, que por acaso é também o autor do livro que foi o livro mais vendido, o livro de psicologia aplicada mais vendido de todos os tempos, que é, eu acredito que todo mundo conheça, o Pense e Enriqueça, que foi publicado em 1937. E os ensinamentos desse livro influenciaram gerações inteiras de líderes que buscavam sucesso. Ele se transformou então em uma bíblia daqueles que estejam buscando pelo sucesso. Ele traz ali os 13 princípios do sucesso, que ali no livro ele diz que passou 25 anos estudando pessoas bem-sucedidas e pessoas que fracassaram, para então estar tirando ali a prova dos 9, né, para mostrar o que é que a gente faz para ser bem-sucedido, o que é que a gente faz para fracassar. Aqui nesse livro ele diz que passou 30 anos fazendo esse estudo, fazendo essa pesquisa, e depois que ele fez essa pesquisa, ele ficou ali com ela guardada na cabeça, ali nos escritos dele, mas não colocou no livro, não publicou. E aí, durante esse tempo, ele teve muitos percalços. Ele sentiu na carne mesmo, na pele, na prática, o que é aquilo que ele diz sempre, que há sempre uma semente de êxito em toda a adversidade. Em toda a adversidade há uma semente de êxito equivalente. E foi passando isso, comprovando isso, que ele encontrou a centelha divina dele, que ele chama de outro eu, e aí a centelha divina dele começou a guiá-lo de uma forma tão clara que ele disse que ele ouvia claramente ela falando com ele, dizendo para ele, porque a gente tem um rádio que não se desliga no nosso mental, não é isso? E que fica falando das coisas que a gente tá com medo, fica trazendo preocupações com o futuro, fica trazendo arrependimento do passado, esse tipo de coisa. E aí, no caso, quando a gente consegue se conectar, entrar em fase com o todo, se conectar com a nossa centelha divina, que ele chama aqui do outro eu, então é a centelha divina que fica ali mandando. Eu acredito que é como quando a gente trabalha assim em jornalismo de TV, que tem aquele ponto eletrônico, então ali vai se falando, vai se passando as instruções, porque a centelha divina dele disse aqui nos vídeos anteriores, nos parágrafos, nos capítulos anteriores, que ela não faz nada pra gente. Ela nos indica o caminho, ela nos guia de forma confiável. Ele está dizendo, ele diz ali no livro Pense e Enriqueça, para nos avisar se há uma adversidade, se há um perigo, há tempo de que a gente possa preveni-lo, e para nos avisar quando é que há uma oportunidade, a tempo da gente poder aproveitar. E aí eu estou dizendo tudo isso do Napoleão Hill para que a gente veja que realmente é uma pessoa ligada à luz que veio para fazer um estudo para nos ajudar a evoluir. E é por isso que é para tirar qualquer dúvida, qualquer reserva que qualquer pessoa possa ter com relação ao livro, porque ele diz que ele traz o nome do diabo, e tem um monte de gente que vai dizer, com ele eu não quero nada, eu não quero nem saber. Mas aí essas pessoas são exatamente aquelas que precisam estar lendo o livro, porque sabe o que ele diz aqui? Quando você terminar esta história do diabo, você saberá muito mais sobre Deus. Porque esse livro, com certeza, é um livro da luz. É um livro iluminado que veio para nos mostrar como é que a gente pode estar perdendo toda uma oportunidade de evolução quando a gente acredita poderes a um contraponto de Deus, quando a gente não entende que o lugar onde há dualidade, o lugar onde tudo é relativo é aqui, mas que aqui não é verdadeiro, que o real, de fato, é apenas no absoluto, e no absoluto só há Deus, absolutamente nada mais, não há a contrapartida negativa dele. Aqui sim, aqui tudo é dual, aqui há luz e sombras, porém aqui é uma passagem, aqui nós estamos apenas experienciando, fazendo apenas uma experiência na carne, uma experiência humana, mas nós somos seres infinitos divinos, e aqui a gente cria como Deus cria, através do nosso pensamento. E aí então aqui nos vídeos anteriores ele contou toda a história, como foi encontrar a centelha, encontrar o outro eu dele, e finalmente como é que ele encontrou o diabo. Ele diz aqui que ele encontrou ele depois desses
esses 30 anos de pesquisa, que foi ali que culminou no livro Pensa e Enriqueça, e aí ele conseguiu arrancar dele, fazer uma confissão fantástica, revelando onde ele mora, porque ele existe, como ele ganha o controle da mente das pessoas e o principal, como e qualquer um pode vencê-lo. Ou seja, só depende das nossas crenças. Se a gente abrir mão das nossas crenças limitantes, a gente pode vencer até o diabo. Já pensou se a gente entender isso que ele vai dizer aqui no livro, que ele só existe na mente de quem acredita nele, e quem acredita nele acredita poderes a ele. E aí não tem como a gente... E ele diz também que quem abre a porta da mente para ele entrar é o medo, e o Napoleão Hill diz aqui que não existe nenhuma oração, ele não acredita em nenhuma oração em uma mente que está sendo dominada pelo medo que possa chegar a Deus. Ou seja, porque se o medo é o alimento do diabo, nós estamos mantendo o diabo ali na nossa mente, como é que a gente vai rezar para Deus para pedir melhorias, né? A gente tem que primeiro eliminar o medo, eliminar a crença do diabo, eliminar a crença no inferno, e aí a gente entra em fase com todo. Aí a gente se conecta com a nossa centelha divina, com o nosso outro eu, do jeito que aconteceu aqui, e aí ele diz, a pessoa partir pro abraço. Aí quando a gente tá nesse ponto, a gente encontrou o equilíbrio do dualismo, nem no vale nem no pico, ali no equilíbrio, onde nós somos guiados para que tudo aconteça da forma mais natural e por mais alto bem de todos possível, ele está dizendo aqui. E no último vídeo, então, ele chegou na pergunta que você diz que corrompeu a mente dos jovens com álcool e cigarro. E aí ele disse, qual como foi que ele perguntou aqui? Consigo entender como a bebida alcoólica pode destruir o poder do pensamento independente, mas não consigo enxergar de que forma os cigarros podem ajudar na causa. E aí ele explica aqui, dá a resposta, e aí ele continua. Nunca pensei que cigarros pudessem ser uma arma de destruição. Sua Majestade. E o diabo disse a ele ali no início da entrevista que ele só falaria se ele o chamasse de Sua Majestade. Sua Majestade, mas sua explicação dá um novo enfoque no assunto. Quantos se entregam a esse hábito destrutivo de que você tanto se gaba? Eu estou orgulhoso dos meus números. Milhões agora são vítimas e o número cresce dia a dia. Em breve devo ter a maior parte do mundo entregue a esse hábito. E milhares de famílias têm os seguidores desse hábito, incluindo cada membro da família. Garotos e garotas muito jovens estão se entregando a ele. Eles estão aprendendo como fumar apenas observando os pais e irmãos mais velhos e irmãs. E aí aqui ele diz até que ele tem em todas as famílias tem, e nessa época que ele escreveu o livro, nessa época que ele fez a entrevista, então ele ainda nem disse que hoje é até mais fácil ainda. Hoje há os cigarros eletrônicos que a pessoa pode estar com ele pronto ali para se servir em qualquer lugar, né? Não é? E sem entender essa verdade aqui, né? Qual dos dois você considera a maior arma para ganhar o controle das mentes humanas, o cigarro ou a bebida? Sem hesitar, eu diria o cigarro. Uma vez que eu consiga que um jovem se junte ao clube de 2 maços por dia, não tenho problema algum em induzir essa pessoa a começar a beber, a se esbaldar no sexo e todos os outros hábitos relacionados com a destruição do pensamento independente e da ação. Todos os outros hábitos que estão por trás da destruição do pensamento independente e da ação, que leva para a perda da autonomia e para a perda da dignidade, eu acredito. Se a gente perde a nossa
a capacidade de pensar por nós mesmos, de termos o pensamento independente de agir, porque a gente está aqui não para ficar parado. Ele diz no livro Pensa em Riqueza que todo e qualquer ensinamento a gente pode passar a vida estudando, que a gente nunca vai ter poder se a gente não colocar isso em prática. Então, a ação é fundamental. E aí, olha aqui ele dizendo, com 2 maços de cigarro, ele pode então fazer a pessoa se entrar para aquele clube que vai então passar a beber, se esbaldar no sexo e tudo que vai destruir a possibilidade dele pensar independentemente e agir. Ou seja, destrói completamente a vida, condena a falta e a escassez do berço ao túmulo. Sua Majestade, quando comecei essa entrevista eu tinha uma noção totalmente errada a seu respeito. Pensava que você era uma fraude um tanto quanto irreal. Mas agora vejo que você é muito real e realmente muito poderoso. A sua desculpa é aceita, mas você não precisa se preocupar. Milhões de pessoas já questionaram meu poder e a maior parte delas eu peguei no meu portal, assim que elas fizeram a passagem. A maior parte delas eu peguei no meu portal assim que elas fizeram a passagem, ou seja, assim que elas morreram, aquelas pessoas que trazem o diabo na mente, que alimenta ele ali, alimentando o medo, ainda que elas estejam fazendo tudo que elas acreditam que deva ser feito, que está sendo dito que tem que ser feito, seguindo todos os dogmas. Aí depois, olha ele dizendo aqui, porque eu acredito que já disse isso anteriormente, mas é a minha forma de pensar, o meu ponto de vista. Eu acredito que só da gente pensar que porque eu estou seguindo aquilo que está sendo dito em determinado lugar que eu vou para o céu e o outro que não está seguindo, porque ele nasceu em uma outra família que seguiu outro lugar, mas ali não é exatamente o que está dizendo onde eu vou, então ele não vai para o céu. E eu admito isso, eu admito que eu sou bonzinho, eu vou para o céu e o outro vai sofrer eternamente no inferno. Eu acredito que só isso já nos faça manter o medo que vai nos levar para o portal dele, do diabo, aqui como ele está dizendo. A maior parte delas, milhões de pessoas já questionaram o meu poder e a maior parte delas eu peguei no meu portal assim que elas fizeram a passagem. Não peço que ninguém acredite em mim, prefiro que as pessoas tenham medo de mim. Porque dizer eu não acredito, mas morrer de medo, não poder nem dizer o nome, não poder nem pegar um livro que está escrito o nome dele e ler, nem levar para casa, aí é dar poder. A gente pode não acreditar, mas a gente está dando todo o poder para ele. E a gente acredita aquela coisa. A gente não pode estar enganando a nossa centelha, nem pode estar enganando aqui também o diabo. Ele sabe quando é que a gente acredita nele ou não. Prefiro que as pessoas tenham medo de mim. Não sou um mendigo, consigo tudo que quero pela inteligência e pela força. Mendigar para que as pessoas acreditem nos meus princípios não faz parte da minha natureza, e sim da minha oposição. Sua Majestade, por favor, me perdoe se eu estiver sendo rude, mas eu não seria capaz de me olhar no espelho novamente se não lhe dissesse aqui e agora que você realmente é uma desgraça, porque se aproveita de pessoas inocentes. Sempre tive o conceito errado a seu respeito. Eu pensava que você era gentil o suficiente para deixar as pessoas em paz enquanto elas estivessem vivendo, que você torturava as almas delas somente após a morte. Mas agora vi, por sua própria confissão, que você destrói o direito ao livre pensamento e faz com que as pessoas vivam um verdadeiro inferno na Terra. O que você tem a dizer em relação a isso? Olha que pergunta interessante, gente. Que pergunta interessante essa. Quem acredita em céu e inferno? O inferno é aqui, para quem dá direito ao diabo de reger a vida dele, quem acredita poderes de contrapartida de Deus ao diabo, a uma consciência que é o oposto de Deus, aí já vive o inferno aqui, eu acredito. E é isso que ele está perguntando, então vamos ver o que ele vai dizer. Eu consigo o que quero exercendo o autocontrole. Não é tão bom para minha causa, mas sugiro que você me imite em vez de me criticar.
Você se auto-intitula um pensador, e você realmente é, pois de outra forma, você nunca teria me forçado a confessar a minha natureza numa entrevista como essa. Mas você nunca será o tipo de pensador que me amedronta, a não ser que você consiga ganhar e exercer total controle sobre suas próprias emoções. Olha então, gente, a gente pode até pensar por nós mesmos, olha como ele é capcioso, olha como ele é forte, olha como ele toma esse suplemento, ele toma esse fortificante que é o medo e aí ele combate tudo, ele é muito forte, porque ele está dizendo que, você pode, até ele está dizendo que o Napoleão Hill, ele é um bom pensador, mas que ele não vai ganhar, ele não o amedronta, a não ser que ele tenha total controle das próprias emoções. Como é que a gente controla as nossas emoções? Controlando os nossos pensamentos, porque primeiro é pensamento, depois é sentimento e depois é ação. Se a gente está morrendo de raiva, se a gente está com muito ódio, tudo começou por causa de um pensamento. E se a gente volta ali atrás, de quem que a gente está com tanta raiva, com tanto ódio? Começou porque a pessoa disse alguma coisa e a gente começa a remoer aquilo no pensamento e aí aquilo vai se transformando em sentimento. E aí, se a gente não tem controle sobre nossas próprias emoções, aí pronto, não tem como querer ganhar dele. A gente entrega a vida para o controle dele, do diabo. Bem, vamos nos afastar desse assunto de personalidades. Vim aqui para aprender mais sobre você e não para discutir a meu respeito. Por favor, vamos em frente e me conte quais outros dos muitos truques que você tem para ganhar o controle da mente humana. Qual a sua arma mais poderosa exatamente agora? Essa é uma questão difícil de responder. Tenho tantos meios e instrumentos para entrar e controlar a mente humana que é difícil dizer qual é o mais poderoso. Exatamente neste momento estou tentando fazer uma nova guerra mundial. E olha como isso é tudo atual, não é? E o que a gente está tentando fazer agora, nesse momento, se não é uma nova guerra mundial, começando ali entre Ucrânia e Rússia, e depois todo mundo vai entrando, e aqui esse livro é de 37. Os meus amigos aqui em Washington estão me ajudando a envolver os Estados Unidos nessa guerra. Se eu conseguir fazer com que o mundo comece a se matar de forma maciça, serei capaz de colocar em ação o meu instrumento favorito para o controle da mente. É o que você pode chamar de medo sistêmico e generalizado. Usei esse instrumento para trazer a Guerra Mundial de 1914. Também o utilizei para causar a crise econômica de 1929. E se a minha oposição não tivesse se adiantado a mim, neste momento, eu estaria controlando cada homem, mulher e criança neste mundo. Você pode ver por si mesmo o quão perto eu cheguei para a dominação completa do mundo, aquilo por que venho lutando para conseguir há milhares de anos. Então, gente, aqui ele mostrando como é que ele faz toda a população trazer tudo de uma vez para ele, como é que o objetivo dele, o objetivo da treva é dominar o mundo, o objetivo da treva é dominar a luz. E como é que a gente faz isso? Manipulando todo mundo, colocando todo mundo junto, como se fosse realmente aquela coisa do gado mesmo. Põe um líder ali que, coitado dele, a gente tá vendo, quem tá vendo um pouquinho de quem saiu do Zoom, quem recuou um pouquinho, quem tem um pouquinho de entendimento, como Napoleão Hill, eu tô falando só porque o que eu tô entendendo do que ele tá dizendo, vai se afastando um pouquinho e vê que a pessoa é doente, e tem aquele monte de gente que tá ali atrás e que tá fazendo e que tá agindo. Se fosse para declarar uma guerra, pegava na arma e começava realmente ali a guerrear, porque não entendeu a máxima de Jesus Cristo, não entendeu que aqui é dual, a luz e sombra, mas só cabe a nós escolher que lado a gente vai querer ficar mais tempo. Se a gente vai optar para ficar na luz, a gente passa mais tempo, a gente fica menos tempo em trânsito. Se a gente opta pelas trevas, a gente vai passar mais tempo. Fazer o quê? A gente vai sofrer mais, mas
é aquela coisa, a gente só capta quando capta e todo mundo tem livre-arbítrio, todo mundo faz a caminhada na velocidade que escolhe. Sim, estou entendendo. Quem não entenderia? Você é um manipulador muito engenhoso das mentes das pessoas. Você usa seu poder diabólico somente em pessoas de posição privilegiada e de grande influência? Ah, não! Eu uso as mentes de pessoas de todas as classes. Na verdade, prefiro o tipo de pessoa que não pensa por si mesma. Ou seja, aquela que comprou os dogmas, aquele passarinho que recebeu ali o ovo do cuco, já contei essa história 500 vezes, o cuco é folgado, não quer chocar o ovo, mas não quer que a espécie se extinga, ele põe o ovo no ninho do outro passarinho e ninguém tira depois o filhote do cuco do passarinho, por maior que seja o filhote, o passarinho seja de uma espécie menor, ele alimenta, ele dá um jeito de alimentar o filhote e é dele, é dessa forma. Quando a gente compra pensamentos prontos, quando a gente, hoje muito o que está aí, as fake news a gente recebe e a gente já sai, se é de acordo com aquilo que a gente pensa, aí se é contra aquele que a gente não gosta, aí a gente já sai mandando para todo mundo, nós não pensamos por nós mesmos. E ele dizendo aqui, na verdade, prefiro o tipo de pessoa que não pensa por si mesma. E aí... Obrigada, tá chegando aqui uma correção. O Dr. Haroldo Dutra Dias, no canal dele Espiritualidade e Vida, uma vez falando sobre isso, espíritos em evolução, alguém disse somos todos imperfeitos, ele disse somos é muita gente. Então aqui eu retiro quando eu digo nós não pensamos por nós mesmos. Não é cada um falando por si. Eu já passei muito tempo sem pensar por mim mesma. Consigo manipular esse tipo de pessoa sem nenhuma dificuldade, aquelas que não pensam por elas próprias. Eu não poderia controlar 98% das pessoas do mundo se todas fossem hábeis para pensar por si mesmas. Ou seja, quando nós pensamos por nós mesmos, nós costumamos estar mais tempo no presente, nós somos o guardião consciente da nossa mente, a gente entende que o pensamento negativo ele tá ali, ele fica aí, ele fica rodando, ele fica ali se apresentando, mas se a gente não se identifica com ele, ele passa. Assim a gente admite, a gente se responsabiliza por tudo que a gente criou no passado, que não trouxe tanta satisfação, mas a gente, como o Ho'oponopono diz, é a identidade própria, é se responsabilizar. Tudo que aparece na nossa vida são memórias se repetindo, memórias que a gente fomentou ali num passado distante ou num passado mais próximo. A gente que sabe que eu que sei que eu não nasci ontem, dessa vez no ventre da minha mãe, mas que a minha existência começou muito tempo antes, então que já tem uma grande caminhada. Eu estou fazendo os livros do Chico Xavier no fim de semana, terminei o livro Paulo Estevão, e esse livro Paulo Estevão é o primeiro do que ele chama dos romances de Emmanuel, e agora eu estou fazendo Boa Nova, que é do Humberto de Campos, e assim que terminar eu vou fazer o livro Há 2000 Anos, que é a história do Emmanuel, que é o mentor de Chico Xavier, que é a pessoa, o espírito que ficou do outro lado e o Chico desse lado. Quem conhece, quem sabe a grandeza do Chico Xavier, quem entendeu a grandeza de iluminação do espírito dele, entende então que o mentor dele teria que estar no mesmo patamar dele. E a história, há 2000 anos, esse mentor dele nessa época era um senador romano que inclusive se encontrou com Jesus Cristo, mas recusou, não entendeu, estava totalmente fechado nos dogmas dele, meteu os pés pelas mãos mesmo, e é por isso que ele está trazendo a história dele para a gente entender. Porque o livro Kybalion diz também, há pessoas, há entidades, há consciências que a gente acredita, poderes de santos para quem a gente reza, que já passaram por aqui. Então é uma evolução, está todo mundo em evolução. Todo mundo em evolução, toda a humanidade está em evolução, mas tem cada um no seu estágio, no seu momento de evolução. Então, ele dizendo aqui, eu não poderia controlar 98% das pessoas do mundo se todas
fossem hábeis para pensar por si próprias. Então, quando a gente pensa por nós mesmos, quando nós chegamos nesse grau de evolução e a gente começa a pensar por nós mesmos, ele não tem controle sobre nós, porque aí a gente entende que aqui é relativo e que Deus é absoluto. E se Deus é absoluto, não tem espaço para contrapartida, não existe o diabo. Estou interessado no bem-estar de todas aquelas pessoas que você diz controlar. Por isso, desejo que você me conte todos os truques utilizados para entrar e controlar as mentes delas. Quero uma confissão completa. Portanto, comece com seu truque mais ardiloso. E aqui o Napoleão Hill fechando o cerco mesmo, ele vai ter que contar tudo. Acho que no final realmente a gente vai conseguir, como ele está dizendo aqui, como ele está prometendo aqui, todo mundo nós vamos poder, todos vão poder, qualquer um vai poder vencê-lo. Então a resposta dele é: isso que você está me forçando a fazer chama-se suicídio, mas eu não tenho o que fazer. Acalme-se, colocarei em suas mãos a arma pela qual milhões de co-irmãos seus poderão se defender de mim. Uau, gente, ó, prestando bastante atenção, que isso ele vai começar a contar no capítulo 4, que é o próximo, que é alienando-se com o diabo. Então ele vai explicar aqui qual é esse truque ardiloso que ele usa para entrar na nossa mente, que ele já disse, o básico é o medo, mas vamos ver o que é que ele faz mais ali para estar tomando conta da mente das pessoas. Porque o medo, o Napoleão Hill explica que é a ferramenta do diabo idealizado pelo homem e que a fé inabalável em si mesmo é tanto a arma que derrota esse diabo quanto a ferramenta que o homem utiliza para construir uma vida de sucesso. Porque ele entende desse jeito, ele entra em conexão direta com as forças irresistíveis do universo que apoiam a pessoa que entendeu que fracasso e derrota são experiências meramente temporárias. Por quê? Porque isso aqui é uma experiência meramente temporária. Ali no livro Boa Nova, que eu estou fazendo agora no final de semana, Humberto de Campos usa esse termo, estamos em trânsito. Nós estamos em trânsito, quando a gente está viajando de um lugar para o outro, às vezes tem que fazer aquela conexão, a gente está em trânsito ali de um para o outro, nós não estamos, tudo aqui vai passar, tudo aqui é passageiro e tudo aqui é relativo. Então, há que se, como o Spencer Johnson diz lá no livro Picos e Vales, há que se relativizar quando a gente está no vale, porque assim a gente não deixa entrar dúvida e insegurança que traz o medo e assim a gente não dá a chave da nossa mente para o diabo, que é o medo que entrega a chave para ele. Então, gente, que legal que o Napoleão teve esse grande insight e foi realmente ajudado por Deus para nos trazer todos esses ensinamentos grandiosos aqui que ele apresenta nesse livro, Mais Esperto que o Diabo, que nós estamos então lendo, e vamos para o próximo vídeo, vamos para o 4º capítulo, como ver então como é que o diabo vai fazer para nos mostrar como é que a gente pode se defender dele, tá bom? Eu espero contar com vocês para esse próximo vídeo e até lá, tchau!